Controladoria Geral da União, ela atendeu aqui não apenas o estado, aqui o Distrito Federal, mas também outros estados. Então nós tivemos essa operação e um dos alvos da operação de hoje foi o senador Everton Rocha, ele que é do PDT do Maranhão. Ele foi alvo aí de busca e apreensão na sua residência, que fica aqui em Brasília, fica no Lago Sul de Brasília. Essa operação, eles apreenderam na casa de Everton Rocha alguns bens materiais, como, por exemplo, relógios. O Everton Rocha, ele foi apontado pela Polícia Federal como sendo um sócio oculto do esquema de fraudes do INSS. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o senador é apresentado como uma liderança e também sustentáculo das atividades empresariais e financeiras de Antônio Camilo, conhecido aí como Careca do INSS. A Polícia Federal, um importante detalhe da operação de hoje é que a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador Everton Rocha, porém ela foi negada pela Procuradoria-Geral da República e também pelo Supremo Tribunal Federal. Em nota, o senador Everton afirmou que recebeu com surpresa a busca na sua casa, mas com serenidade, e disse que se coloca à disposição para poder esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso à integral decisão. Além de Everton Rocha, a operação também mirou aí, acabou prendendo Romeu Carvalho Antunes, que é filho do Careca do INSS. Também foi preso aí o Eric Fidelis, que é filho do ex-diretor de benefícios do órgão, André Fidelis. Além deles, também tivemos prisões aí de Domingos Salve de Castro, empresário e sócio do Careca do INSS, Rubens Oliveira Costa, que é economista, que foi preso durante a CPMI do INSS que aconteceu aqui no Senado Federal e reuniu senadores e deputados. Ele também foi preso na operação de hoje. E, por fim, a operação também acabou mirando aí o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, o Adroaldo Portal. Ele foi afastado do cargo e teve a decretação da prisão domiciliar. Além disso, depois dessa operação toda, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, então ele acabou exonerando Adroaldo do cargo de secretário dentro do Ministério da Previdência. Depois dessa operação e da exoneração, o ministro Volney Queiroz, ele fez uma coletiva onde chegou a responder algumas perguntas dos jornalistas. Entre elas, a pergunta que foi feita, Neila, foi por que Adroaldo ele não foi exonerado antes. Isso porque o nome do secretário chegou a aparecer diversas vezes nas investigações, nas apurações que foram feitas tanto pela Polícia Federal quanto pela CPMI do INSS. A gente tem esse trechinho da fala do ministro para acompanhar agora. Veja, nós não tínhamos qualquer informação real do envolvimento de Adroaldo com nenhum tipo de ato suspeito, ilícito. Adroaldo chegou antes de mim aqui no Ministério, cumpria aqui as funções como um técnico aplicado e competente nas funções de secretário nacional do Regime Geral de Previdência Social. Trouxemos para a Secretaria Executiva para que o Ministério não parasse, para tocar as ações de um ministério gigantesco, como é o Ministério da Previdência Social, e não tínhamos qualquer informação real, nem nós, nem ninguém. Então, só a partir do dia de hoje, quando as informações estão colocadas a público, é que nós tivemos a informação e então tomamos a iniciativa de exonerá-lo. Pois é, Neila, essa foi mais uma fase da Operação Sem Desconto. A gente lembra que essa operação ela teve ali o seu primeiro desenrolar, né, que aconteceu no mês de abril. Foi logo após matérias que foram reveladas pelo Metrópolis destes descontos indevidos que estavam sendo feitos aí por entidades associativas. Na época da primeira operação, em abril deste ano, a Polícia Federal contabilizava aí cerca de 6 bilhões de reais o prejuízo que foi causado aos cofres públicos. Esses benefícios, né, esses cortes indevidos, eles foram feitos ali entre o ano de 2019 e 2024, então passou por várias gestões, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do presidente Lula. A gente teve esses descontos indevidos acontecendo e até este momento a Polícia Federal ela continua apurando todos esses descontos que foram feitos nos pagamentos de beneficiários do INSS. A gente fala de aposentadoria
aposentados e de pensionistas. O governo ele já vem fazendo essa devolução de parte dos valores dessas pessoas que tiveram esses descontos indevidos, mas a Polícia Federal continua com a investigação. Já aqui no Congresso Nacional, a gente viu a CPMI do INSS sendo instalada. Parlamentares acabaram também comentando sobre a operação de hoje. Eu conversei com o vice-presidente da CPMI, o deputado Duarte Júnior, que disse que é mais uma operação que acontece que não surpreende ninguém, porque as provas estavam ali. Para o ano que vem, o que a CPMI promete é mirar nessa parte política mesmo, chegar ao campo político desses descontos indevidos. Hoje, o senador Everton Rocha, ele foi alvo dessas buscas aí, o lado político, dizendo, de acordo com a Polícia Federal, ele seria ali um dos sócios do Careca do INSS, contribuindo para que esses descontos pudessem acontecer. É operação que outras operações devem acontecer até o final deste ano, isso porque a Polícia Federal pretende encerrar todo esse assunto desses descontos indevidos e colocar de fato aquelas pessoas que são culpadas, que têm a ver com esses descontos que aconteceram no INSS, Neila. Obrigada, Marília. Obrigada por enquanto. A gente continua falando desse assunto. Tem até tem matéria nova aqui no portal, matéria da Mirelle Pinheiro, que fala sobre as buscas e apreensões, sobre os carros de luxo, as armas, os relógios, dinheiro. A matéria fala, inclusive, mostra as imagens, mostra vídeo, mostra foto. Então, para você que quiser ver a matéria, está aqui no portal metropolis.com e mostra para vocês, inclusive, as fotos, as imagens das casas, os carros que foram apreendidos. A matéria da Mirelle diz o seguinte, que durante o cumprimento dos mandados, agentes apreenderam armas, dinheiro, carros de luxo, relógios importados, joias e outros bens de alto valor, segundo as investigações, com recursos desviados do esquema do INSS. Entre os itens recolhidos estão veículos de marcas premium, como Volvo, além de relógios estrangeiros. As apreensões ocorrem em diferentes estados e no Distrito Federal. Um dos endereços é o do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Bom, tá aí as imagens para vocês, ó. O pessoal está espelhando as imagens de uma das casas, de uma das residências, os relógios que foram apreendidos. Coincidentemente, todas as buscas e apreensões da Operação Sem Desconto, tanto da fase 1 quanto da fase 2, tem aí essa ostentação, até mesmo por conta da lavagem de dinheiro. Então, sempre tem obras de arte, sempre tem relógios caros, joias e carros importados. Deixa eu chamar o Felipe para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Mais uma operação da Polícia Federal, Felipe Monteiro. A gente falou já nessa semana, mais uma operação da Polícia Federal que está incansável nesse ano de 2025, fase 2 da Operação Sem Desconto, como eu disse agora, sempre nas buscas e apreensões, conseguindo captar aí muitos relógios, joias, carro importado, mas o dinheiro que é bom não se consegue bloquear, não se consegue recuperar, porque os pensionistas e os aposentados precisam ter o seu dinheiro de volta. O que o governo fez? O governo pagou uma parte desse desconto indevido para os aposentados e pensionistas, né, Felipe? O governo disse, calma, vamos pagar. Isso foi feito, esse pagamento foi feito antes do início da CPMI do INSS, para que o governo pudesse mostrar, olha, a gente tem boa fé, estamos pagando aí esse problema que não começou no nosso governo, mas que está acontecendo também no nosso governo. O problema maior, Felipe, é quem vai pagar o pagamento do desconto indevido. Ou seja, é o brasileiro, mais uma vez, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro pagando essa fraude indevida do INSS. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, nossos telespectadores. Mais um dia, mais uma operação da Polícia Federal. Agora, a operação novamente, né, relacionada com a farra do INSS, né? Com aquela fraude, né? Mais do que fraude, né? Com aquele crime, né, que foi feito no INSS de descontar de forma indevida, né, por meio de vínculo associativo, valores a pensionistas, aposentados. Realmente é um absurdo. Realmente eu fico abismado, Nila, porque essa questão aí do INSS, infelizmente, ela vem a conta-gotas, né? Então, todo dia, toda semana, todo mês tem uma operação da Polícia Federal relacionada com o INSS. E agora, né, bateu na porta do Everton Rocha, né,
senador da República, é bom lembrar isso, a gente vem falando isso antes, né? Que é impossível, né? Um rombo desse tamanho, um crime desse tamanho, não ter nenhum tipo de relação com o poder constituído, né? Com os ministérios, com o político, com o Senado, com a Câmara dos Deputados, né? Inclusive, é bom lembrar, né, que há uma lista de políticos, né, envolvidos deputados, senadores, há uma lista no Supremo Tribunal Federal que está em sigilo e que ninguém tem acesso a ela, né? Então, eu gostaria muito que o Supremo Tribunal Federal usasse o princípio da transparência, que é um princípio baseado na República, e mostrasse, né, revelasse quem são os políticos que estão sendo investigados na trama do INSS. Porque é impossível o crime dessa monta não ter relação e relacionamento com deputados, senadores e ministros de Estado. E a gente vê, né, que tem vasto indício, né, do Everton Rocha, que usava jatinho sobre posse do careca do INSS, tinha contador que tinha relação com careca do INSS, tinha assessor que estava envolvido claramente com o careca do INSS, ou seja, claramente, Neila, tem indícios de sobra que mostra claramente que esse crime bárbaro, esse crime absurdo, esse crime que não tem nem palavras, nem adjetivos para falar, né? Que foi um crime que, no meu modo de ver, é o maior crime da República, porque pega aquelas pessoas hipossuficientes, né? Pega o pensionista, o aposentado, que precisam, que recebem uma miséria por mês e precisam do valor para comprar teu remédio, para comprar seus alimentos, né? E tem um desconto indevido por conta desse crime e dessa fraude que realmente é absurdo. Acompanhando, o tempo todo saindo matérias novas aqui no Portal Metrópolis sobre esse assunto. O Portal Metrópolis, inclusive, foi o primeiro a divulgar esse assunto desde o final de 2023. Eu repito aqui para vocês, a gente vem trazendo essa história da farra do INSS. Já teve ministro que caiu, já teve secretário que caiu, mas é isso que o Felipe está dizendo. Existe um sigilo sobre pessoas poderosas, digamos assim, políticos que estão no meio da farra do INSS, que a gente não tem acesso. O Supremo Tribunal Federal não libera essa lista, mas falamos até sobre isso há uns 15 dias também, quando a CPMI do INSS queria convocar o filho do presidente Lula, queria convocar também o advogado-geral da União, Jorge Messias, além do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Esse que não iria mesmo, né, Felipe? Porque tem, além do sigilo dele, ainda tem o sigilo aí da investigação do Banco Master. O ministro Dias Toffoli não liberaria ele de forma alguma para ser convocado para essa CPMI do INSS, para prestar o seu depoimento na CPMI do INSS. O que acontece é que tem muita gente envolvida nesse assunto e que não sabemos, não deu sua cara a tapa. E essa CPMI do INSS ainda não revelou muita coisa para a gente. Ela ainda acontece, né? Os trabalhos devem ter sido encerrados nessa quarta-feira, se eu não me engano, mas ela ainda acontece no ano que vem. Vamos ver se eles conseguem tirar alguma coisa, porque o Supremo Tribunal Federal sempre enviando o habeas corpus, liberando o habeas corpus para que as pessoas que são convocadas falem aquilo que elas bem entendem. Então, um dificultador, Supremo Tribunal Federal dificultando o trabalho da CPMI, que é bom lembrar, tem trabalho de investigação, tem aí a sua liberdade para fazer um trabalho de polícia, né, Felipe? Exatamente. A CPMI, Neila, ela tem poderes de autoridades judiciais, né? Ela pode quebrar sigilo bancário, pode quebrar sigilo telefônico, mas, infelizmente, né, a CPMI, da forma como está sendo tratada atualmente, né, com o STF diminuindo o poder da CPMI, ela realmente não serve para muita coisa, não, né? Eu até achava no começo, quando a CPMI foi montada, que era algo salutar, né? Era algo bom, porque poderia, né, catalisar as investigações da Polícia Federal. Mas o que a gente vê atualmente no Senado Federal e na CPMI, infelizmente, é o Supremo Tribunal Federal tirando poderes da CPMI, né? Falando com que as pessoas que são chamadas como testemunhas ou até como informantes, né, possam ficar caladas na CPMI. Isso acaba prejudicando e acaba esvaziando, né, o poder da CPMI. E você vê, né, além disso, além do Supremo Tribunal Federal esvaziar o poder da CPMI, você vê que, infelizmente, a CPMI ela é usada como um palanque político, né? Ela não é usada como um órgão
que quer realmente revelar o que acontece na farra do INSS. Porque você vê, né? Chamaram o Banco Master para o Daniel Vocaro para a CPMI, para poder falar na CPMI. Chamaram a Leila, né, da Crefisa, né? Chamaram outras pessoas que são chefes e líderes de instituições financeiras. E a votação, grande parte dessa, foi votada para não convocar essas pessoas, né? Então, assim, o povo quer saber qual que é o final, qual que é a conclusão da questão da farra do INSS, né? Vai se passar um ano e, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de resultado final em relação às investigações, né? Aí você falou um ponto, né, importante no começo, né? Que, infelizmente, o valor que está sendo colocado para os aposentados e pensionistas, né, é um valor que o próprio erário está cobrindo. Ou seja, os contribuintes, a gente, está contribuindo para esse rombo do INSS. Infelizmente, os valores que a Polícia Federal conseguiu reaver, né, ou conseguiu bloquear, é muito pequeno relacionado com o total do buraco do INSS. E digo mais, Leila, nós estamos falando sobre a contribuição associativa de aposentados e pensionistas de forma indevida e ilegítima. Se a gente for pegar outros pontos relacionados com a farra do INSS, o buraco é muito mais profundo. Se a CPMI, se a Polícia Federal investigar, por exemplo, os empréstimos, né, que os aposentados e pensionistas conseguem em instituição financeira, esse rombo é muito maior do que a gente está vendo relacionado com a contribuição associativa. Ou seja, o povo, a sociedade, quer o resultado final dessa investigação, mas, infelizmente, a demora da Polícia Federal, a falta de prerrogativa da CPMI em ser mais efetiva, por culpa também do Supremo Tribunal Federal, mas não só o Supremo Tribunal Federal, está fazendo com que, no meu modo de opinião, a gente não tenha conclusão sobre esse assunto.